para o início do ano. Fala aí comigo, autoestima. Pronto, então sua autoestima vai crescer hoje, vai ser elevada. Você vai aprender a ter uma autoestima lá num nível bem alto, sem depender muito, tá? De quem está à tua volta, porque às vezes a gente só acha a nossa autoestima bacana se tiver alguém em nossa volta nos elogiando. Mas você tem que aprender a ter sua autoestima, independente do que é elogio ou não, do que você é. Se você na sua mente tem uma consciência daquilo que você é, daquilo que você representa, ninguém vai conseguir baixar a sua autoestima. Você não vai ter autoestima baixa, mas sempre alta e elevada, para a honra e glória de Deus. Quer manter uma fé, lá no topo, uma fé poderosa. É muito bom você iniciar o ano, hoje no dia da Santa Ceia, você iniciar o ano cheio da graça do Senhor. Amém, gente? Vamos ouvir aqui. É o valor, o que é autoestima? É o valor que uma pessoa atribui a si mesma. É a forma como ela se vê. É a forma como ela se vê. Isso é muito importante. Vamos ver alguns versículos e vamos ver também assim. Quando a autoestima é elevada, é boa, a pessoa já tem um bom conceito formado a respeito dela mesma. E, consequentemente, é mais resistente à opinião alheia. E não se abala facilmente, porque sabe quem ela é verdadeiramente. Porque a opinião alheia tem acabado e destruído com muitas vidas, com muitas pessoas. O julgamento, o que as pessoas acham, o que as pessoas falam e o que chega até você. E muitas vezes o que chega até você, o diabo usa muito falas para paralisar você, para destruir você. Aquilo que a pessoa falou lá, às vezes em segredo, vai chegar até você. O que ela falou sobre você, vai chegar até você. O diabo faz questão de que chegue até você o que A, B e C falou de você, para que aí você fique totalmente destruído, totalmente triste, totalmente arrasado, não consiga fazer mais nada. E a maioria das depressões é gerada pelo que as pessoas ouviram falar dela. Fulano falou isso de mim, fulano falou isso de mim, fulano falou isso de mim. E ela começa a ficar depressiva, sem forças para levantar, sem forças para agir, sem forças para sair do lugar onde ela foi lançada pela boca maldita de pessoas. Então, quando essa pessoa anda com Deus, sabe quanto Ele lhe ama, e aquilo que Ele diz a ela, e pronto. Quando você conhece as Escrituras Sagradas, você sabe o que é que Deus fala de você. Deus fala para mim, para você, a única coisa que Deus detesta é o pecado, mas Deus ama a todos. Deus ama a todos e dá oportunidade e chance a todos. Quando você está conectado com Deus, a chance que Deus vai lhe dar, você vai agarrar. Muitas pessoas não observam a chance que Deus está dando, e chuta, e joga fora, e fecha a porta para ela mesma, vive a vida fechando portas, não percebe que Deus está no controle de tudo, acha assim, foi fulano que fechou a porta para mim, mas muitas vezes Deus abriu a porta por fulano e você não percebeu, e o tempo passou, a porta foi fechada e você não aproveitou o tempo. Então você tem que saber quem você é. Por isso o cristão tende a ter uma boa autoestima e a buscar superação naturalmente, a fim de ser um marido, esposa melhor, filho ou filha melhor e assim por diante, pois esse é o desejo de Deus para ela. A boa autoestima abre portas na vida profissional, familiar, social e aí por diante. Vamos ouvir agora um pouco sobre baixa estima. Quando a pessoa tem uma baixa autoestima, é o contrário. Com certeza enfrenta dificuldades em todas as áreas de sua vida. O conceito que a pessoa tem de si não é bom, e por isso ela é mais frágil, e pode chegar a ter dificuldades no relacionamento com o próprio Deus. No íntimo, ela acha que Deus não lhe ama o suficiente para abençoar, e se acha indigna de receber presentes dele. E Deus não abençoa ninguém por isso. Se fosse bênção por merecimento, mas Deus não abençoa por merecimento, Deus abençoa pela fé que a pessoa tem na palavra dele e pela retidão que ela anda. Não é, ele merece mais do que outro, ele merece mais do que outro, não é por aí. A baixa autoestima é como uma ferida aberta que não pode ser tocada porque dói muito. Dói muito.
E a pessoa o tempo inteiro ela não consegue ouvir ninguém, ela não consegue ouvir conselho de ninguém. E às vezes aquela pessoa vai ser usada por Deus para curar aquela ferida, mas ela não deixa. Quando toca no assunto, não fale não. A outra pessoa toca no assunto, não fale não. Toca no assunto, não quero ouvir. Toque no assunto, qualquer pessoa que toca no assunto, ela faz a pessoa calar e ela sai de perto, porque ela não quer ouvir, porque a ferida está exposta, está aberta. Então a baixa autoestima é como uma ferida aberta que não pode ser tocada porque dói muito. Na família, a baixa autoestima pode se manifestar com agressividade demais. Às vezes pode se revelar como timidez demais. Ou a pessoa fica muito agressiva, ou a pessoa fica muito tímida. Toda vez que toca no assunto, ela agride. Ou ela recua. Baixa a cabeça, toma cacetada e vai ali, vai, e vai cada dia mais ficando mais tímida, ficando mais para trás. Nós sabemos que no relacionamento familiar as palavras têm impacto, são boas, fortalecem os laços de pai e filho, avô e neto, marido e mulher, e assim por diante. Se as palavras forem ruins, podem ferir o outro gravemente e ter um efeito que vai além das paredes da casa. Devemos ser instrumento de bênção e força na vida de cada um de nossa família. Quando você age assim, dando força às pessoas, Deus vai, aquilo que você planta, aquilo que você vai colher. Você vai encontrar também pessoas que lhe deem força nos seus momentos difíceis. Você sempre levantar a pessoa com palavra de força, com palavra de poder. E é isso que Deus faz. Na Bíblia, Deus levantou várias pessoas que estavam ali deprimidas, tristes, sem força de viver, sem querer vencer na vida, e Deus a levanta. Eu vou lhe provar isso aqui essa noite. Palavras no texto bíblico. Antes, vamos ver Provérbios 23. Provérbios 23. Precisaríamos fazer as definições, trazer as definições, e agora entrar na palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 23. Versículo 7. Pois como imaginou na sua alma, assim é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, existem alguns versículos na Bíblia que nos dá muita informação sobre como nós nos comportamos, sobre quem nós somos, sobre aquilo que nós fazemos. Esse aqui é um deles. Pois como imaginou na sua alma, assim é. Isso é uma regra, é uma regra. A pessoa pensa, eu não posso nada, ela nunca pode nada. Eu sou feia, ninguém me quer, e isso vai acontecer. E às vezes você vê uma pessoa que pode ser mais incapaz do que você, mais feia do que você, e se dando bem. Se dando bem na vida. Aí a gente até não entende, mas rapaz, aquela pessoa ali, mas porque ela não se acha daquele jeito. Ela não se acha imprestável. Ela não se acha horrorosa. Ela não se acha incapaz. Você vê direto, pessoas que não eram nada e daqui a pouco viram tudo. Nesse meio artístico, em vários outros meios. Por quê? Porque a pessoa não se via imprestável, apesar dela não ser aquela pessoa esplêndida em cultura, em educação, em beleza, mas de repente ela sobe na vida, explode, tudo dá certo. Enquanto que quem fica só lambendo a ferida, se lamentando, é muito difícil. Você tem que se abrir, tem que ouvir a palavra, tem que ouvir as pessoas, porque ouvindo as pessoas você tem forma de ser curado. Porque assim, se você não está conseguindo autocurar-se, se você não está conseguindo resolver a sua própria vida, você tem que ter ajuda. Aí é o grande erro, o segundo grande erro, é as pessoas achar que elas sozinhas elas vão dar jeito na vida delas, e quando não está dando, cada dia está descendo a ladeira. Você tem que ouvir pessoas, você tem que ouvir mensagens, você tem que ler a Bíblia, tem que ouvir Deus, para algo externo vir curar
o seu interno, o seu eu, que só você se conhece. Deus lhe conhece também, mas Deus ele só age se você permitir. Deus é educado, Deus não invade a vida de ninguém. Deus sabe tudo o que você passa, tudo o que você pensa de si próprio, mas Deus não vai invadir sua vida para lhe curar. Ele vai lhe curar se você disser: Senhor Jesus, a minha vida não está andando como eu quero, há muito tempo minha vida não está dando certo, eu preciso que o Senhor me ajude, coloca pessoas para falar comigo, eu quero ouvir de agora em diante. Pessoas, você acha que eu posso ouvir um pastor que a vida está pior do que a minha, ou eu vou ouvir um pastor que está melhor do que eu? Eu cheguei até aqui, para eu avançar eu tenho que ouvir pessoas que avançaram mais do que eu. Agora, se eu não estiver disposto a ouvir mais do que outros pastores, a tendência é eu estagnar onde eu estou. Mas para isso você precisa ser humilde. Você precisa ser humilde, reconhecer que você precisa de ajuda, reconhecer que você tem pessoas superiores a você. Aí é que está o negócio. A pessoa às vezes, eu já contei aqui várias histórias, várias vezes já repeti, de um tio, de uma mãe, da minha mãe, que foi encontrado em São Paulo, um mendigo, 20 anos depois, a filha dele, eu acho que foi a filha ou neta, encontrou ele na esquina em São Paulo. Tio Heleno, eu sou sua sobrinha, eu sou sua neta, a gente está esperando o senhor lá em Sergipe, a gente achava que o senhor tinha morrido. Os seus bens estão lá, seus caminhões, sua fazenda, está tudo lá, porque a gente tem esperança que o senhor estava vivo e o senhor está vivo. Eu vou aqui, eu não quero conta com vocês, sai de perto de mim. Então, ele, apesar de ser mendigo, um estado pior do que milhões de pessoas, mas ele se achava superior a todo mundo. E quando a filha voltou para buscar ele já não estava lá no lugar mais, e agora ninguém sabe onde está. Enquanto a moça foi buscar uma ajuda, ele sumiu. Numa cidade como São Paulo, você não encontra. Não tem como achar. Então, às vezes, a pessoa está ali precisando de toda a ajuda do mundo, mas quando você se aproxima dela, ela se acha o quê? Superior a todo mundo. Então ela não tem como Deus ter acesso a ela, não tem como Deus usar alguém para ajudá-la, não tem nada, porque eu sou o bam. Então esse é o grande problema, você tem que entender que ninguém vence sozinho. Nenhuma organização, a Volkswagen tem só um funcionário, a Ford, indústria de carro, quem mais fabrica carro no mundo é a Ford. Aqui no Brasil ela não é nem tão forte. Mas, precisa de tudo e de todos. Então assim, as grandes instituições, as grandes organizações, são várias pessoas. Várias pessoas. E aí a gente precisa se conectar com muitas pessoas, para uma lhe ajuda numa área, outra lhe ajuda em outra, outra lhe ajuda em outra, outra abre a porta em outra lhe dá um conselho, outra lhe dá um abraço. Quanto mais você se isolar, é isso que o diabo quer, para a depressão aumentar, para você ficar com baixa autoestima, e você recuar de todos os seus projetos, de todos os seus sonhos. Então não se isole. Não se isole, você tem que confiar em alguém. Você não vai confiar a sua vida a todos, mas você tem que confiar em alguém que seja sucesso. Se tu confiar a sua vida num derrotado pior do que você se acha, porque você não é derrotado, mas às vezes você se acha derrotado. Aí você vai se confiar numa vida que não tem nada para resolver, ele não resolveu, o camarada não venceu no casamento, não venceu nas finanças, não venceu na espiritualidade, não venceu no perdão, não venceu em nada. Ele não tem nada para lhe ensinar. Você tem que procurar pessoas que venceu. O casamento era um inferno, o casamento hoje é uma lua de mel. As pessoas que devia a todo mundo, hoje não deve a ninguém. Uma pessoa que ficava de mal com todo mundo, hoje fala com todo mundo. Essas pessoas é que vai lhe ajudar a lhe empurrar.
soprar em você para você receber o poder de Deus e a unção de Deus. Então, em nome de Jesus, 2019 entrou, para com os velhos costumes de 2018. Porque 2018 você chegou aonde? Que limite você chegou? Pronto, se você ficar com as mesmas armas, 2019 você vai chegar no mesmo limite. A mesma coisa. Ano novo, ano velho. Vida velha, a mesma coisa. Não adianta. Então vamos entender aqui. Olha o que essa palavra, a palavra Provérbios de Salomão, um homem que nunca foi numa universidade, mas inspirado por Deus, escreveu Provérbios. Pois como imaginou na sua alma, assim é. Aí, 23, 7. Como é que você se imagina? Lembra lá de Caleb? Quem lembra de Moisés quando mandou os espias? Quem lembra? Faz assim com a mão. Moisés mandou os espias para espiar a terra de Israel. Mandou 12 homens. 12. Só Josué e Caleb veio com a fé. Viu a terra, viu os homens enormes, os anaquins, homens gigantes, e vieram para o meio do povo e disse: não, Moisés, nós vamos vencê-los, porque Deus disse que aquela terra é nossa. Os outros 10 derreteu o coração do povo. Chegou no meio do povo e disse: eu nunca vou lá se Moisés mandar a gente. Aqueles homens são gigantes, são fortes, nós vamos perder a guerra. Aquela terra já tem dono. Essa terra não é que Deus vai dar a gente, não. Derreteu o coração do povo. Antes de Moisés, o líder, tomar atitude, Moisés podia tomar atitude e dizer: vocês são imprestáveis, vocês isso, vocês aquilo. Antes de Moisés falar alguma coisa, Deus falou para Moisés: diz a eles que porque eles são medrosos e derreteu o coração do povo, que eles não vão herdar a terra prometida, eles vão morrer aqui. Somente Josué e Caleb vão herdar a terra. Porque eles se viram, a Bíblia ainda diz claramente, eles se viram como insetos. A visão que eles tinham, nós somos insetos em relação àquele pessoal. Mas Deus disse: a terra é aquela. Então, do jeito que você se vê, você vai ficar sendo do jeito que você se vê. Se você se vê uma pessoa, eu vou ser valorizado, eu vou crescer, eu vou vencer, eu vou chegar lá, eu vou, Deus vai fazer você chegar a lugares altos. Aí entra o versículo: os vossos pensamentos são maiores do que os seus. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Então você tem que abrir o horizonte. Abrir o horizonte. Toda hora a gente vê uma pessoa do nada chegar em um lugar muito alto. E por que você não vai? Vai sim, em nome de Jesus. Deus vai curar, vai lhe abençoar totalmente. E Ele tem a palavra para isso. Vamos ver aqui o que em 1 Pedro, vamos ver primeiro no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Primeira epístola de Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita. Olha o que é que Deus acha de todos os cristãos que aceitam, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Todos. Aqui não diz: mas vós pastores, mas vós diáconos, mas vós levitas, mas vós baianos, vós americanos, vós africanos. Não, aqui está dizendo: mas vós sois a geração eleita. Quem achou, diga amém. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eres povo. Antes não era nada. O próprio Deus está falando. A Bíblia, o próprio Deus está dizendo o que você era e o que você pode ser. Agora, se você não acreditar no texto, você vai continuar sendo era. Era, não era nada. Aí é questão que um acredita, outro não acredita. Um toma posse. Olha só, quem foi comprado nessa terra? O povo de Deus, com o sangue de Cristo.
Quem foi que pagou você? A Bíblia está dizendo que éramos escravos, e que todos nós somos escravos do reino das trevas. Quando o homem está no pecado, ele é escravo. É escravo, o tempo todo. Escravizado, só faz o que o diabo quer. E aí vem o sangue de Jesus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Adquirido, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus derramou o sangue por você, Ele pagou. Diabo, quanto é isso aqui? Quanto é esse povo, essa multidão que vai ser salva? Ah, é o teu sangue, tá bom, eu vou lhe dar o meu sangue. Eu vou lhe dar o meu sangue. Nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Veja só, está no Novo Testamento. Se isso aqui tivesse no Velho, alguém ia dizer, não, mas Jesus sofreu. Jesus sofreu, gente, sabendo o que estava fazendo. No terceiro dia, já estava sentado lá na direita de Deus, reinando e mandando em tudo. Ele sabe o que foi que ele fez, não é para a gente ter pena, porque Jesus apanhou, tomou tapa, foi para a cruz, nada disso. Isso é ignorância. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele fez para ser rei, ele fez para salvar, ele fez o que ninguém jamais fez e fará. Ele fez, só ele é rei, ele é poderoso, ele é Jesus de Nazaré, que liberta a tua vida essa noite, que transforma a tua vida, que faz de você uma pessoa forte, uma pessoa que vai resistir a tudo que vier te atacar. Tudo que vier te atacar, você é mais forte do que tudo que vier te atacar. Chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, igreja? Então veja o que é que Jesus pensa de você, o que é que a Bíblia pensa de você. Geração santa, geração eleita, povo adquirido, é algo grandioso. Nós temos valor para Deus. Diga quem está ao seu lado, você tem valor para Deus. Repita comigo, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Seu pai e sua mãe te teve, te colocou no mundo. Jesus te comprou com o sangue dele. Te comprou para ele, pagou seu passe. Quanto é, diabo, o passe desse povo? Ah, é o sangue, pronto, então é o meu sangue, o sangue santo divino, pronto, eu vou dar o meu sangue por isso, e Jesus deu. Então entenda a obra que Jesus fez na tua vida. Vamos ver aqui quando Davi, o rei Davi, estava numa situação, e como foi que Deus o levantou, em 1 Samuel, capítulo 22, 1 Samuel, capítulo 22, 1 Samuel 22. Davi sendo caçado por Saul, o rei, querendo destruir a vida dele. Ele estava num momento difícil e ele foi se esconder, porque uma das reações que todo ser humano tem, como repetimos no início, ou fica agressivo ou se esconde. São as duas reações quando ele está sendo atacado por pessoas que estão falando dele e tal. Ou ele agride ou ele se esconde, ou ele agride ou ele se esconde. Davi aqui teve uma opção de se esconder. Ele não podia atacar o rei. Ele até falou, jamais eu vou tocar no ungido de Deus. O rei querendo assassinar ele, Saul, mas era ungido de Deus. Então não vou tocar no ungido de Deus. E ele resolveu se esconder. Aí Deus manda um profeta e tira ele do esconderijo. Olha aqui, capítulo 22, versículo 1. Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. O que é uma caverna? É um lugar seguro. Uma caverna só tem uma entrada, é de pedra. A depender, não é todo míssil, não é toda bomba que vai explodir uma montanha.
e você está lá na caverna escondido, aquele primeiro míssil pode abalar aquela montanha, mas se a montanha for muito alta, 1.000 metros, 2.000, 3.000 metros de altura, cheia de pedra, rocha, não vai atingir quem está lá embaixo. As cavernas no mundo sempre foi lugar de segurança. Aí Davi foi para dentro de uma caverna, para ele tipo assim, eu estou aqui com muitos homens dentro da caverna, é o lugar mais seguro que tem, o rei vai ter que entrar pela a única entrada, e nós vamos lutar, nós vamos vencer, e eu posso ficar num lugar aqui também que ele não me acha, entre uma pedra e outra, ele pode achar, menos me achar. Então ele foi para a caverna de Adulão. Interessante que você vai lá em Israel, essa caverna está lá. Está lá a caverna. Você visita o lugar onde ele se escondeu. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os homens endividados, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com eles uns 400 homens. Olha que situação. Davi tinha vencido Golias, Davi forte, poderoso, sabe lutar. Aí quem estava endividado com a forca no pescoço, os cobradores atrás, eu vou para lá ficar junto com Davi, porque se o cobrador me achar não vai me matar não, nós vamos lutar junto. Os amargurados de espírito, depressivos, tristes, arruinados, eu vou para lá também. Eu já estou acabado, vou ficar junto com Davi. Vamos todo mundo para a caverna. Até a família de Davi, que Davi foi sozinho, Davi não chamou ninguém. Davi foi sozinho. A família de Davi, não, Davi está correndo risco, vamos para a caverna também com ele. E a Bíblia contou 400 homens. Todos cabisbaixos, todos tristes, todos, sabe? Davi não chamou ninguém, ele foi só. Mas quando todo mundo soube Davi está lá, eu também vou. É muito bom estar do lado de Davi. Davi venceu Golias, Davi é forte, sabe lutar. Estão querendo me pegar, eu ir junto com Davi, ninguém pega a gente. E aí foram para lá. Aí Deus está vendo tudo, né? Tudo Deus vê. Aí Deus deve ter dito assim, aquela reunião ali não está me agradando. Eu quero Davi lutando. Eu quero Davi na frente de batalha. Eu quero Davi, não é medroso em caverna. Eu vou agir com ele no campo de batalha. Não adianta a gente fugir. A gente tem que encarar. Não adianta a gente fugir para esperar Papai Noel. Papai Noel não vem, não tem chaminé, não tem neve, não tem nada. É história pura. Tem que encarar, arregaçar a manga, trabalhar e partir para cima. Não vai esperar. Aí o que é que acontece? Trouxe-nos, olha o 4. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e ficaram com ele por todo o tempo em que Davi esteve no lugar forte. Veja que a Bíblia está dizendo, caverna é um lugar forte. A Bíblia, o próprio Deus fez as cavernas, fez as montanhas, e ele sabe, a caverna é um lugar forte. Olha o 5. Porém, tudo na vida tem um porém, né? Tudo na vida tem um mais, tem uma vírgula, tem um porém. Porém, o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar forte. O profeta foi enviado por Deus. Deus falou para o profeta, está vendo? Davi não era o bambambam, Davi não era o forte, não sabia tudo, mas precisou ouvir alguém. Alguém, um profeta, que devia ser magrinho, devia jejuar e orar muito, não sabia lutar com a espada, devia ser um profeta que vivia só no templo, só em oração. Deus chama o magrinho, chama o sequinho, o que anda em jejum, o que ninguém dava valor, mas eu dou. Gade, vai lá onde Davi está e fala com ele para sair daquele lugar. Que o lugar dele não é dentro de uma caverna, o lugar dele é no campo de batalha, guerreando, que eu vou dar todos os inimigos na mão dele. Amém, igreja? Todos os inimigos eu vou dar e entregar na mão dele. Aí Davi usa um profeta, Deus usa um profeta chamado Gade. Ele vai até lá, não fiques neste lugar forte, vai e entra na terra de Judá. E Davi ouviu. Assim Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saiu do lugar forte, saiu de dentro da caverna, foi para o meio da rua.
Eu estou aqui agora, Saul, vem me pegar. Eu estou no campo de batalha agora. Você está entendendo? O campo de batalha, aí Davi começou a ouvir o que não queria ouvir de novo. A gente se tranca para não ouvir o que a gente não quer. No campo de batalha vai ouvir de novo, mas tem que ouvir. Tem que ouvir. Algumas coisas você pode responder, outras Deus que vai dar a resposta. Algumas coisas você vai se calar. Outras você pode falar, mas fale bem pouquinho. Porque você está na guerra. Quem está na guerra pode se ferir mais ainda. É melhor você se calar com Deus, mas não ficar dentro do quarto, ir para o campo de batalha. Quantas pessoas chegam, encontra a pessoa na rua, rapaz, bispo, eu enfraqueci um pouco, saí da igreja, e hoje tem muito tempo que eu quero voltar, mas tenho vergonha. Isso é comum. A pessoa já errou, já desviou por um motivo ou outro, uma tristeza ou outra, e aí fica assim, eu tenho vergonha de entrar lá de novo. Por quê? O que é que as pessoas vão pensar? O que é que as pessoas vão falar? Ela quer vir, mas está pensando, deixando a opinião das pessoas ser mais forte do que o achar dela, o que ela quer. Você está entendendo? E você, para ser um vencedor, meu irmão, você não pode ficar ouvindo muito o blá, 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 blá a teu respeito. Se você ficar ouvindo, eu só quero que todo mundo fale bem de mim. Já pensou? Jesus tinha parado a obra no início de tudo. Chamaram Jesus de glutão, disseram a Jesus, ele expulsando um demônio, que ele expulsava pelo poder de Belzebu. Já que vocês acham que o diabo está em mim, que eu expulso pelo poder de Belzebu, fiquem aí com seus demônios, eu vou me embora. O tempo todo Jesus ouviu pessoas falando mal dele, o tempo todo. O tempo todo. E Jesus não se trancou, Jesus não foi para dentro, eu vou jejuar, porque tem gente assim, eu vou para o monte ficar 40 dias lá em cima. Teve uma vez que eu fugi para o monte, uma cobra me morde, já contei essa história aqui, uma cobra me morde que eu não quero ver mais ninguém não, porque eu ainda estava com esse processo de cura. Tu pensa que tu vai ser curado porque tu se batiza? Tu pensa que tu vai ser curado porque aceitou Jesus? Tu vai ser curado num processo. É um processo. É um processo que vai evoluindo se você deixar Deus evoluir. Você vai sendo curado todos os dias. Então, em nome de Jesus, você tem que entender que Deus quer te tirar. A segurança não é o lugar forte, não é a caverna. A segurança é Deus. Onde você for, Ele estará à tua frente. Onde você for, Deus vai à tua frente. Onde você for, o Senhor estará contigo, te protegendo, te guardando, mas no campo de batalha. No campo de batalha, é lá no campo de batalha que Deus vai abrir portas para você, é lá no campo de batalha que Deus vai te entregar as tuas bênçãos, é lá no campo de batalha. Não fuja, porque crente não foge, crente enfrenta. Crente não pode ser medroso. Tu acha que ser medroso é uma proteção? Não é. Não, eu vou ter sabedoria. Sabedoria não é isso não, meu irmão, isso é medo. Tem que separar as palavras, o que é medo, o que é sabedoria, o que é medo, o que é sabedoria, o que é coragem, o que é pé no chão. Temos que separar todas as coisas. Então entenda aqui, que Deus mandou Davi sair desse lugar, e ele obedeceu. E aqui, aos 6, imediatamente o inimigo soube. Ora, Saul teve notícia de que já se sabia onde estavam Davi e os homens que acompanhavam. Quando Saul foi atrás dele, sabe o que foi que Davi fez? As cavernas não são embaixo? Davi subiu o monte no lugar mais alto, e de lá de cima ele começou a ver Saul vindo. Se ele estivesse dentro da caverna, ele não ia ver. Ele foi para o lugar alto, subiu, todo o movimento de Saul na montanha, ele acompanhou, todo. Quando Saul dormiu para descansar, Davi desceu. Os servos de Davi, mata ele agora. Ele, não vou matar o ungido do Senhor. Mas ele pegou um objeto de Saul e foi para o lugar alto de novo.
Quando Saul acordou, ele, Saul, eu tive aí. Isso não é seu? Eu tive aí. Você não sabe o que é isso diante de um inimigo. Saul, a partir daquele momento, ele já entendeu, eu perdi, esse cara é superior a mim, ele não me matou, mas eu estou perdido. Ele teve aqui, eu não vi. Só em ele ter aqui, estar aqui, eu não ver. Aí, Saul, que não estava lendo a Bíblia, não estava acompanhado pelo profeta Gade, Saul agora disse, eu sou um derrotado, e realmente foi. Psicologicamente, ele passou o medo que ele podia ter, Deus mandou ele sair da caverna, psicologicamente ele passou tudo agora para Saul. Se Saul fosse lutar com ele de espada, Saul não ia vencer, porque o psicológico dele estava baixo. Você derrota seu inimigo no psicológico, porque ele não vai achar força para te atacar. A nossa briga não é na carne e no sangue, a nossa briga é onde? Contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais. Então, quando você lança a palavra de Deus na mente do diabo, que o diabo pensa, o diabo tem mente, quando você lança na mente dele, ele sabe que ele já foi derrotado, ele sabe que ele nunca venceu Jesus e nunca vai vencer. Quando você joga de novo na cara dele, ele conhece a Bíblia, e realmente eu sou derrotado, eu não vou vencer mais ele não. Mas se ele vê você recuar, ficar dentro do quarto trancadinho, ele, tá dando certo, estou dando surra no crente, pau, vai para debaixo da cama agora, vai, não faz mais nada não, acaba a sua vida aí, vai, e aí é morte, certo? Então, em nome de Jesus, 2019 vai ser um ano de guerreiros e vitoriosos. Se levanta, em nome de Jesus, porque Deus tem mais coisa para te dar, e você não vai ficar sendo humilhado para sempre. O teu tempo de humilhação, onde você está, vai acabar, em nome de Jesus, amém? Deus vai honrar a tua vida, Deus vai honrar a tua fé, Deus vai abençoar a tua vida, amém? Quem pode aplaudir a Jesus? Olha o capítulo 23, olha no 23, Davi no deserto de Zif, olha o 14, o que eu falei aqui, no 14, 23, 14, Davi permaneceu no deserto em lugares fortes, ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não entregou nas suas mãos. Ele estava agora num lugar aberto, num campo aberto, Saul caçando ele e não achava ele. Quantas vezes eu oro, Deus cega os olhos dos meus inimigos, para não me ver. Quando eu unjo um carro aí fora, a pessoa vem, pastor, comprei um carro, quero ungir. Senhor, onde esse carro passar, os inimigos que o diabo vai usar pessoas para assaltar o carro, para bater no carro, para roubar o carro, não vão enxergar aquele carro. Eu não vi aquele carro não, se ele for pegar, vai pegar outro carro de outro, menos aquele que eu ungi, que eu orei. Cega os olhos dos inimigos, ele não vai ver. Passou por aqui, eu não vi não. Deus vai cegá-los. Então Davi estava lá, Saul procurando, e Saul não enxergava, Saul não via. Diga assim, os meus inimigos não vão me ver. Deus vai te guardar, meu irmão, Deus vai te proteger, Deus vai te fazer algo tremendo na tua vida. E aí acontece coisas tremendas. Vendo Davi no 15, que Saul saíra à busca da sua vida, esteve no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de quem? Filho do inimigo dele. Em vez de estar lá, meu pai Saul, ele ficou contra o pai. Porque viu que Davi não tinha erro nenhum e passou a dizer a Davi, meu pai está aí agora, sai daí que meu pai está indo para aí. Porque o pai, na hora do jantar, o pai falava todas as estratégias para pegar Davi. O filho ouvia jantando e mandava um recado para Davi, sai da... Eita Deus tremendo, isso é sobrenatural de Deus, gente. Isso é o sobrenatural de Deus que vai chegar na tua vida agora, hoje. Aqueles que se levantam contra ti, Deus vai pôr gente lá na mesa deles para informar você. Você vai ficar sabendo de tudo. Não pense que você... as pessoas estão me enrolando. Querido,
Quando você é uma pessoa de Deus, ninguém te enrola, mais cedo ou mais tarde você vai saber de tudo. Nada fica encoberto. Porque o diabo, às vezes, para perturbar você, é o primeiro a entregar. Entendeu? Então o diabo vai querer te entregar. Segundo, que Deus disse uma coisa a Abraão: eu não posso ocultar a Abraão o que eu farei aos meus filhos. Deus tem um compromisso com você de te revelar as coisas. Então tu pode ficar um ano bobinho, mas depois tu vai saber de tudo. Tu nunca vai ser bobo para sempre. Nunca. Tudo, Deus tem a obrigação de te mostrar e te revelar. Depois você vai dizer assim: mas Deus, o Senhor é meu Deus ou não é? Porque eu fiquei enganado a vida toda. Nunca. Deus vai te informar tudo que estão armando contra você. E Deus começou a informar Davi pelo filho do inimigo de Saul. Como pode ser um filho de um rei querer que o Davi assumisse o reinado? Mas na Bíblia, Deus tocou no coração de Jonatas: Jonatas, tu é meu, entrega teu pai para Davi. Amém, gente? Como é que Deus faz? Disse-lhe: não temas, a mão de Saul, meu pai, não te achará. Tu reinarás sobre Israel. Eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. A mão de meu pai não vai te achar. Amém, gente? A mão do inimigo não vai te achar em 2019. Quem pode aplaudir Jesus? Deus enviou um amigo e Deus enviou um profeta. Diga assim: Deus enviou o profeta Gade para Davi, e Deus enviou o filho do inimigo para se tornar amigo dele. Deus faz coisas tremendas por amor a você. Jesus te ama. O filho dele foi para a cruz. Como é que ele não vai fazer outras coisas por você, se o filho dele foi para a cruz por causa de você? Agora abre em Josué. Josué capítulo 1. Toda vez que você estiver mal, lembra desse texto, lê de novo esse texto, lê esse texto 1 milhão de vezes, até você ficar bem. Josué 1, 1 a 9. O maior incentivo que Deus dá a um homem nessa terra, que Deus já deu a um homem nessa terra. Agora, tem também as condições de Josué. Moisés tinha morrido. Moisés morreu. E a coisa pior na vida de uma pessoa é substituir outro. Principalmente se a pessoa é boa naquilo que faz. E Moisés foi bom no que ele fez. Aí o cara vai substituir. Quem era agora? Josué. O povo chorando, 30 dias de velório. O povo chorando a morte de Moisés. E o povo, muitos dizendo: e agora, o que vai ser da gente? O que vai ser da gente? O que vai ser da gente? E o pessoal chorando. E Josué está lá no canto quieto. Josué está lá no cantinho dele. Olha o que acontece. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, olha como a Bíblia faz assim, questão de dizer, né? Morreu, servo do Senhor. Para todo mundo saber, a gente saber que Moisés morreu salvo. Servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué estava com a baixa autoestima. Ele andou muito com Moisés, ele subiu um monte com Moisés, ele tinha o sentimento humano: perdi meu grande líder, meu amigo, meu conselheiro, perdi. Ele sabia de intimidade de Moisés que ninguém sabia. Moisés muitas vezes foi para o monte sozinho, e outras vezes chamava Arão e Josué. Arão, irmão de carne, e Josué que ele confiava. Josué não sabia que um dia ia ser líder. Ele colou no líder, mas não sabia que ia ser líder de nada. Mas sempre ele tinha vontade, ele podia ficar com os caras da idade dele. Moisés era mais avançado de idade. Vou ficar aqui com minha galera de 30. Ele andava com Moisés com 80.
E Deus está olhando eles dois juntos. Deus está olhando eles dois juntos. Deus já sabia que dia Moisés ia morrer. E Deus já sabia quem ele ia levantar. Aí Josué está lá. Triste, 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 triste. Ele é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Não deixou Josué falar nada. Josué está ouvindo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe ter um dado, como prometi a Moisés. Levantando a estima dele. Eu vou te dar tudo. Levanta. Tu é o líder desse povo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe ter um dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém, igreja? Deus é um Deus eterno, o plano dele não para. Nós vamos viver 100 anos, vamos viver 50, 70, 80. O plano de Deus é eterno. Cada um faça o seu bem feito. Cada um seja chamado na sua geração. Observe sua geração e faça bem feito. Porque gerações virão que Deus vai levantar outros. Então Josué estava ali e Deus foi, esperou passar os 30 dias, respeitou o funeral dos 30 dias, o velório, a dor, e agora levanta, meu irmão. A vida continua, porque eu continuo, eu estou aqui no meu trono, a terra, eu tenho muita coisa para fazer, essa terra é minha, esse planeta é meu, esse universo é meu, eu criei tudo. Levanta, 30 dias de choro acabou, agora não chora mais não, levanta. E aí Deus começa a lançar 9 versículos na mente daquele homem. 9 versículos. Olha o 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhes daria. O que é que Deus estava exigindo dele? Se esforce e tenha bom ânimo. Tem gente que se acostuma a ficar com triste para as pessoas socorrer. A carinha de umbu assim, umbu azedo, limão azedo. Para todo mundo ter pena. Você não é irmã Dulce. E você não é católico. Isso é questão de outras religiões. Ficar triste, com peninha. Deus diz o que na Bíblia? Que até no jejum, tu lave teu rosto, escove teu dente e sai para a rua alegre, sorrindo. Não é para ficar, eu estou morrendo em jejum. 40 dias em jejum, eu estou morrendo em jejum. Me salve, que é para ver se em vez de Deus atender, alguém vai dar o que ela está pedindo. Está amarrado, em nome de Jesus. A gente está jejuando, é para Deus nos dar, não é para ninguém nos dar, não. Uma vez tinha um na igreja que eu congregava, era assim. Ele falava isso todo dia. Eu jejuei 7 dias, nem escova entrou no meu dente. Eu digo, como se a pasta de dente fosse quebrar jejum. Entendeu? Jejum é comida. O asseio tem que fazer, tomar banho, botar o melhor perfume que você tem e lavar o cabelo e tudo, vai ficar fedendo? Porque está em jejum. Não faça como os hipócritas que vão para a praça, ficam em jejum para todo mundo ver. Tem jejum que é coletivo, a igreja toda sabe, a gente está todo mundo em jejum, numa campanha, mas tem aquele jejum que você faz que ninguém sabe. Que você entra no teu quarto, fecha a porta em secreto e ora a Deus e Ele te atende. Aí é um secreto seu. Mas não é exibição em nenhum momento de jejum, de monte, de nada. Você vai, meu irmão, aguente sua dor. Não queira aparecer com isso, não. Então, em nome de Jesus Cristo, o Senhor fala com ele: como fui com Moisés, assim serei contigo. Esforça-te e tem bom ânimo. O que é que Deus está falando no 6? Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Olha o 7. Tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Isso aí eu não posso ter por você, você não pode ter por mim. A coragem vai ser sua, o esforço vai ser seu. Eu não posso lavar seu carro, eu não posso molhar teu jardim, eu não posso lavar sua casa, eu não posso lavar sua cueca. Quem vai lavar sua cueca é você.
Tem gente que pensa que Jesus vai descer do céu para lavar a cueca. Vem, Jesus, lava minha cueca, bota meu pão na mesa, dá banho no meu cachorro. Preguiçoso. Trabalhe dia e noite sem parar. Trabalhe dia e noite sem trabalhar. Trabalhando, se esforça. Foi a condição, a única condição que Deus estava querendo de Josué aqui era essa. Esforça-te e tem bom ânimo. Acaba com cara de limão, acaba com cara de umbu. E se esforce, que eu serei contigo. Eu estou cansado do trabalho, não aguento mais trabalhar todo dia isso, todo dia aquilo. Ô irmã, eu tenho 3 coisas para a irmã, faça isso, isso e isso. Aí eu já vou encerrando a conversa. Porque está querendo que eu entre dentro dela para resolver a vida dela. Não existe isso. Não existe isso. 5h30 da manhã, 5h, 4h20, as andorinhas já estão cantando, que perturba, né? Andorinha perturba. Andorinha e pardal, né? Os pardais, aqui em feira está cheio. Diz que esses pardais saíram da China e se espalharam pelo mundo inteiro. O bicho come lixo, come tudo, né? Problema, pardal. Ele acorda a cidade de feira. Ali já é lutando para a vida, meu irmão. Clareou o dia, vou comer, senão eu morro. E não morre, você vê pardal no chão morto aqui em feira? Aquela praça da Matriz ali ia ser uma carnificina de tanto pardal que tem ali, aquele mau cheiro, não morre um, porque eles vão trabalhar, é ordem de Deus, vão trabalhar e vão comer. Então vire para quem está ao seu lado, ordem de Deus. Se esforce, tenha bom ânimo, e Deus vai ser contigo. Amém, igreja? Aplauda Jesus. O Senhor vai ser contigo, o Senhor vai ser contigo. Olha o 7 aí, cuida conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. 3 coisas: se esforçar, ser corajoso, a terceira, ter bom ânimo, a quarta, ouvir a palavra de Deus, medita nela dia e noite. Pronto, isso é a tua parte, Josué, o resto deixa que eu faço. Existe a parte do homem, existe a parte de Deus. O que Deus faz, você não pode fazer. E o que você vai fazer, Deus não vai fazer. Se esforçar, ter bom ânimo. Veja quando você entra numa loja, tem 5 vendedores. Aí um levanta, vem alegre para você. Bom dia. O senhor está precisando de quê? Nunca mais você deixa outro vendedor lhe atender, só atende aquele. O resto estava lá, hoje eu não atendo ninguém, porque eu fui para a praia, não botei bronzeador, estou todo queimado, e não atendo ninguém, estou aqui. Não perdeu um cliente. Não vigiou, tomou sol demais, comeu demais, teve dor de barriga. A vida é assim, tudo demais sobra. A praia era para acabar 2, acabou 5. Perdeu a... Como é que chama? A lotação. E pronto. Segunda-feira, dia de trabalho, dia de rei. Dia de pagar a conta. E aí agora? E o vendedor alegre está lá. Chegou cedo, né? Chegou cedo na praia, comeu certinho, jogou bola, mergulhou, namorou, fez tudo. Na hora certa, o primeiro na lotação chegou. No outro dia acordou cedo, está no trabalho cedo. E os clientes estão lá. A vida é essa, não tem jeito. E aí o Senhor falou para ele: não se aparte do livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado. Diga assim: a Bíblia, eu tenho que ter cuidado de fazer tudo que nela está escrito. Já pensou? A pessoa vai... tu vai ser operado, está lá no centro cirúrgico. Aí o médico: pera aí, eu vou estudar aqui o que é que eu vou fazer.
vira o livro para um lado. Na mesma hora você vai ressuscitar e sair da UTI, vai correr ao hospital e descer. Esse médico não toca a mão em mim. Então é assim, você tem que entender a Bíblia, meditar nela, estudar, na hora que precisar, usar o que está aqui em você, no teu coração. O Senhor diz que Ele quer escrever a palavra dEle no teu coração. Não só nas tábuas da lei, mas no teu coração. Deus quer escrever. E o último versículo, aí vem aqui, ó. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então, olha o mais que eu falo, olha as vírgulas, olha os pontos. Primeiro vem o mandamento, Deus está dizendo a ele, faça assim, assim, assim. Agora vem a promessa. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Todo mundo quer ser bem-sucedido. Todo mundo. Eu não quero não, eu quero uma casinha lá naquela última praia para ficar lá quietinho. Mentira. Quer ser bem-sucedido. E para ser bem-sucedido, Deus está dizendo os caminhos aqui para ser. Agora veja o que Deus está dizendo para Josué e está dizendo para mim e para você. Então farás. Não está dizendo eu farei. Entenda a Bíblia e seja bem-sucedido. Todo mundo quer que Deus faça. Então Josué farás. Você Josué fará. Eu estou fazendo um português errado aqui? Porque se fosse Deus, Deus ia dizer, eu farei. Está entendendo, gente, que depende muito da gente? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu. Tem gente que fica assim, não sou eu não, bispo, não sou eu não, é você. É você. A pessoa, não sou eu não, é fulano. Não sou eu não, é fulano. Quando você lê a Bíblia, tudo que está na Bíblia é para você. E a gente fica sempre procurando alguém. É fulano. Não sou eu não. É você sim. Então olha o que diz a Bíblia, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. De novo, esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. 9 versículos que mudou a vida de Josué. E chega aqui no capítulo 3 de Josué, o Senhor, no 7, olha o 3:7 para a gente encerrar. E disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. O capítulo 1 foi as promessas de Deus para ele, e Deus dizendo o que ele fizesse. Passado o capítulo 12, capítulo 3, ele teve um encontro com o povo que baixa a nossa autoestima. O povo que acaba com a gente. Ele agora encontra o povo. E estava precisando de milagres. Agora começam os milagres. E agora? Aí Deus fala para ele, hoje eu começarei a te engrandecer. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então Deus fez a promessa. Se a gente estudar aqui, a gente acha o tempo, a diferença do tempo, do capítulo 1 para o 3. Pode ter sido um ano. Às vezes a gente lê a Bíblia e pensa que foi na mesma hora. Às vezes pode ter levado 1 ano, 2, 3. A gente acha essa diferença. Eu não tenho esse estudo para lhe passar agora. Deus prometeu a ele, e Deus está lá observando. Se ele está se esforçando, se ele está com bom ânimo. Deus está olhando. Aí Deus agora chegou o relógio, chegou o dia. Hoje eu começarei a te engrandecer perante o povo. Chegou o dia. Então que chegue o seu dia agora, que Deus venha com o teu dia agora, nesse ano, nesse momento, a te engrandecer. E você, autoestima significa, é o valor que uma pessoa atribui a si mesma, é a forma como ela se vê. Se você não consegue se ver como uma pessoa boa, uma pessoa de relação, uma pessoa isso e isso,
veja o que Deus fala de você. E você acredite na palavra de Deus, o que Ele fala de você. Tem uma canção que fala, você tem valor. Quem lembra dessa canção? É um hino, né? Isso virou um hino. É uma canção já tem um tempo e todo mundo continua cantando. Você tem valor, você tem valor, você tem valor. Deus lhe dá valor de Gênesis a Apocalipse. Então a pessoa tem lá, tem a palavra de Deus, tem as orações para confirmar, tem as coisas que Deus tem feito na tua vida, tem muitas coisas para você crer e você fechar mesmo com os versículos.